Eu sou Flávia Goldfinger, nutricionista e diretora executiva do Wilce Brasil. E antes de começar o webinar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Wilce. Então, o Wilce International Life Science Institute é uma rede global de cientistas, tanto do setor público quanto do privado, que trabalham em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica, para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O Wilce está presente em todo o mundo, é uma organização filial, uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre a academia, o governo e a indústria. A sede é em Washington, D.C. Como trabalhamos? Então, nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O Wilce tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades desenvolvidas dentro das forças-tarefas do Wilce devem estar de acordo com um desses objetivos. Esse daqui é o QR Code para vocês se cadastrarem no nosso site. Por favor, se cadastrem para que possam receber todas as informações sobre nossos webinars, atividades que estamos desenvolvendo e também podem baixar pelo site todas as publicações do Wilce de forma gratuita. As nossas mídias sociais, então, são o LinkedIn, o Facebook, e também estaria o nosso endereço do site, e nos sigam nessas mídias sociais. Hoje, então, o webinar é o 19º Simpósio Internacional sobre Alimentos Funcionais e Compostos Bioativos, sob a coordenação científica do Dr. Franco Lajolo. Então, hoje é o primeiro bloco, que seria sobre atualidades em prebióticos, probióticos e pós-bióticos, com o Dr. João Paulo Fábio e o Dr. Gabriel Vinderola. Em relação à declaração de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista, cientista e não refletem as do Wilce. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Algumas informações gerais. Então, vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas. Então, aqui no seu lado, no lado direito da sua tela, você vai ver aqui perguntas. Então, pode fazer as perguntas por aqui, que nós vamos responder. E se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Então, vou apresentar os coordenadores, o professor Franco Lajolo, graduado em Farmácia Bioquímica pela Universidade de São Paulo, é doutor em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology, foi pró-reitor de pós-graduação e vice-reitor da USP e atualmente é professor sênior do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. É co-pesquisador principal do Food Research Center, o FORC, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, atua na área de Ciência de Alimentos e Nutrição, com ênfase em Química e Bioquímica de Alimentos, principalmente nos seguintes temas: composição de alimentos, alimentos funcionais, caracterização estrutural e atividade biológica de compostos bioativos, com aplicações da biologia de sistemas. A outra coordenadora é a doutora Bárbara Peters, é nutricionista formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em nutrição clínica pelo GANEP, doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo, possui pós-doutorado em endocrinologia clínica pela Unifesp e em nutrição e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. É membro do Comitê Científico da Aliança Latino-Americana para a Nutrição Responsável, ALANUR, e atua como cientista em nutrição na empresa DuPont Nutrition Bioscience, dando suporte científico para questões de proteína da soja, fibras e probióticos na América Latina. Então, Dr. Franco e Bárbara, a palavra é de vocês. Muito obrigada a todos pela atenção e tenhamos todos um ótimo webinar. Obrigada. Obrigado, Flávia, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês, meus colegas, diante dessa audiência que temos todos aqui participando do simpósio.
A Flávia disse, esse é o 19º Simpósio Internacional. São quase 20 anos de história, onde todos os anos o ILSE, através da sua força-tarefa, traz os avanços científicos daquele ano. A ciência nova, a ciência que já está consolidada, direções de pesquisa, temas interessantes. Então, isso já se tornou um marco, né, na história dos nossos seminários. A gente se reúne normalmente. Esse ano é impossível a gente se reunir, mas continuamos com a nossa tradição de continuar, de ter esse simpósio de atualidades pela via eletrônica. Eu gostaria de introduzir agora os dois palestrantes. O primeiro é o Dr. João Paulo Fabi, meu colega de departamento, João Paulo. É um prazer estar aqui apresentando você. Possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciência dos Alimentos, com um período realizado na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Possui pós-doutorado pela USP e também parcialmente pela Universidade de Nottingham. Atualmente é professor doutor do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Possui interesse na área de Química e Bioquímica e Biologia Molecular de alimentos de origem vegetal, especificamente trabalhando no entendimento das bases moleculares da ação de fibras alimentares e pré-bióticos na saúde humana. É também pesquisador associado do Food Research Center, que é um dos centros de pesquisa e inovação apoiados pela FAPESP. Muito obrigado, João Paulo, por estar aqui conosco. O segundo palestrante de hoje é o Dr. Gabriel Vinderola. É um prazer, Gabriel, tê-lo aqui, o que dá esse caráter internacional também ao nosso simpósio. O Dr. Gabriel é da Argentina. Ele possui licença em Química e doutorado em Química. Atualmente é professor adjunto e pesquisador adjunto do CONICET, que é o CNPq na Argentina, e no Instituto de Lactologia Industrial, Faculdade de Engenharia Química da Universidade Nacional del Litoral, em Santa Fe, Argentina. É diretor do ciclo de licenciatura em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Publicou 76 artigos completos em revistas de circulação internacional e 7 capítulos de livros. Trabalha com desenvolvimento de alimentos funcionais suplementados com probióticos como Bifidobacterium e Lactobacillus. Eu agradeço também ao Dr. Gabriel Vinderola por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que a gente vai ter as duas pessoas que são referência nas suas áreas de atuação, uma referência internacional nas suas áreas de atuação. Vamos começar com a palestra do Dr. João Paulo, depois seguiremos com o Dr. Vinderola, sem intervalos, e no fim das duas vamos abrir a nossa clássica sessão de perguntas que podem ser encaminhadas para a Laila, né, pelo sistema aqui da plataforma, e nós vamos repassá-las então aos nossos palestrantes. João Paulo, tem a palavra, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do ILSE, agradecer essa introdução feita pelo Franco, agradecer a Bárbara. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre atualidades em prebióticos. E, primeiramente, gostaria de... Só um momentinho. Apresentar o meu slide de declaração de conflitos de interesse. Sou professor da Universidade de São Paulo e também tenho subsídios financeiros da FAPESP, CAPES, CNPq para bolsas de graduação e pós-graduação e também auxílios à pesquisa. E sou atualmente membro do Conselho Científico e de Administração do ILSE Brasil. Sou professor assistente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, estou lotado no Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. A dinâmica da minha apresentação, ela está dividida em 6 principais tópicos, onde apresentarei
um breve histórico da definição de prebióticos na comunidade científica e a definição atual, que foi colocada pela International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics. Vou chamar essa associação de ISAP aqui de uma maneira aportuguesada. Vou falar brevemente... Oi? Desculpe interrompê-lo. Não está em modo apresentação. O senhor poderia colocar a sua apresentação no modo apresentação, por favor? É estranho, porque estava aqui... Agora sim, perfeito. Tá bom, obrigado. Então, desculpe, eu vou voltar então aqui rapidinho. Então, eu vou falar um pouco sobre atualidades em prebióticos. Esse é o meu slide de declaração de conflitos de interesse, vocês já devem ter ouvido, então eu só vou passar rapidinho. Então, sou professor assistente no Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, e a dinâmica da minha apresentação, ela vai ser pautada num breve histórico da definição de prebióticos e na atual definição de prebióticos pela International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics. Vou falar rapidamente de um principal aspecto para tentarmos diferenciar prebióticos de fibras alimentares, porque eu trabalho com as duas classes de compostos e muitas vezes as pessoas confundem as aplicações tecnológicas e também de efeitos benéficos à saúde humana. Vou falar um pouquinho sobre prebióticos e ácidos graxos de cadeia curta e principalmente focar nas principais etapas científicas que são mandatórias para se definir como prebiótico um determinado conjunto de compostos, além de mostrar alguns estudos um pouco mais recentes que utilizaram coortes humanas para se determinar um efeito biológico benéfico dos prebióticos. Então, numa breve história da definição de prebióticos, em 1921, em um compêndio científico, Hettinger e Chaplin, eles identificaram determinados componentes alimentares em experimentos utilizando ratos e seres humanos, que quando ocorria a alimentação de ratos e humanos com esses componentes alimentares, eles observavam um aumento de lactobacilos fecais. Com o advento do conceito de probiótico, iniciado lá no Japão e rapidamente espalhado pela Europa e Estados Unidos, em que se identificou os principais gêneros de bactérias lactobacillus e bifidobacterium, o termo prebiótico começou a ser cunhado nessa época, então, após o conceito de probiótico ter sido definido. Em 1995, Glenn Gibson, da The University of Reading, no Reino Unido, ele e o colega Robert Freud, eles criaram uma primeira definição de prebióticos como sendo componentes alimentares não digeríveis pelas enzimas endógenas dos animais, o animal hospedeiro no caso, que pode ser humano e outros animais, que não possuem essas enzimas endógenas para degradar, para quebrar, para despolimerizar e principalmente para metabolizar esses compostos oriundos de alimentos. E, então, não possuindo essas enzimas endógenas, esses componentes iriam ser fermentados, modificados no cólon, no intestino desses animais, e iriam afetar beneficamente a saúde desses animais. E o que eu coloco aqui é essa parte seletiva, isto é, uma estimulação seletiva do crescimento ou da atividade biológica de micro-organismos que já estão residentes no cólon. E isso, é claro, isso se deve ao fato do descobrimento, da identificação de micro-organismos presentes no intestino e que também pudessem fazer parte da dieta também, no caso os probióticos, que o professor Gabriel vai falar depois, e essa estimulação seletiva estava focada exatamente nessa modulação, principalmente desses micro-organismos. Em 2004, o próprio grupo do Glenn Gibson, eles deram uma robustez para
o significado de prebióticos, identificando como ingredientes fermentados seletivamente que alteram de forma específica a composição e ou atividade da microbiota, e no caso ele até fala como microflora gastrointestinal, mas hoje em dia a gente sabe que o melhor termo é a microbiota, conferindo reais benefícios ao bem-estar e à saúde do hospedeiro. Já em 2008, um outro grupo que foi solicitado pela FAO para fazer uma reunião e publicar uma nota técnica sobre uma nova definição de prebióticos, eles colocaram que seria um componente alimentar não digerível que confere benefício à saúde do hospedeiro associado à modulação da microbiota. Mas nesse caso eles tiraram esse conceito de seletividade e isso não foi muito bem, foi bastante discutido na comunidade científica, porque existem determinados componentes alimentares que não vão ser fermentáveis fermentados pela microbiota e que podem ter uma ação de modulação dessa microbiota, inclusive tendo até uma ação antibiótica, sabendo que alguns óleos essenciais, alguns outros componentes que não são fermentados, não são metabolizados, podem ter um efeito. Então, ter deixado de lado esse conceito de seletividade abriu um espaço um tanto quanto, não foi tão cientificamente aceito, porque como nós vamos ver lá na frente também, as fibras, muitas das fibras alimentares, elas não têm uma seletividade quando vão modular a microbiota intestinal. Então, em um outro boletim técnico, aí o mesmo grupo do Glenn Gibson, eles bateram o pé e falaram, olha, na verdade a definição de prebióticos é um conjunto de compostos químicos seletivamente utilizados em processos de fermentação que resultam em alterações específicas na composição e ou atividade da microbiota gastrointestinal, conferindo benefícios ao hospedeiro. Então, eles retornaram esse sentido de seletividade, e o mais interessante aqui é que, primeiramente, pode não ser um composto químico oriundo de alimentos, tá? Pode ser um composto sintético, pode ser um composto biologicamente transformado, biotransformado para ter uma ação prebiótica. E o mais interessante aqui é que eles ainda mantiveram esse conceito relacionado à microbiota gastrointestinal. Outros conceitos, outros grupos foram tentando deixar isso de uma forma mais robusta ao longo dos anos, chegando então até em 2016, que teve a reunião do IESAP, e que foi publicado em 2017 na Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology, e que a principal definição de prebiótico, que é a mais bem aceita até hoje, cientificamente falando, é que é um substrato que é utilizado seletivamente pelos micro-organismos do hospedeiro e que confere um benefício à saúde. E eu indico aqui um substrato, então é qualquer composto químico que vai ser utilizado seletivamente pelos micro-organismos do hospedeiro. E onde estão esses micro-organismos? Podem estar na microbiota intestinal, como pode estar em alguma outra coleção de micro-organismos do hospedeiro. Pode ser uma microbiota oral, pode ser uma microbiota vaginal, uma microbiota da pele, e que vai conferir, então, um benefício à saúde. Então, hoje em dia, o conceito mais bem aceito na comunidade científica é que a definição de prebiótico é um substrato que é utilizado seletivamente por micro-organismos hospedeiros, conferindo um benefício à saúde, de uma maneira geral, mas se formos pensar em um prebiótico especificamente para o intestino, ele precisa, esse composto químico, esse substrato, ele precisa ser resistente à acidez gástrica, à hidrólise por enzimas endógenas, e não pode ser absorvido pelo trato gastrointestinal. Isso é um fato muito interessante que precisa ser seguido. É fermentado pela microbiota intestinal e estimula seletivamente o crescimento e a atividade atividade de bactérias intestinais associadas à saúde e ao bem-estar do hospedeiro. E aí que a gente entra nessa principal diferença entre prebiótico e fibras alimentares. Grande parte das fibras solúveis, e eu vou mostrar um exemplo prático nos próximos slides, que foram em experimentos realizados dentro do meu laboratório, em que as fibras solúveis, devido ao fato delas terem uma alta diversidade química, isto é,
diversos tipos de monossacarídeos, de açúcares que estão nessas moléculas. Geralmente elas têm de médio a alto peso molecular. Então, é de se imaginar que para se fermentar e para degradar todos esses compostos, o aparato, né, o aparato molecular que as bactérias, no caso intestinais, elas vão necessitar, vai ser bastante grande. E, de repente, não apenas um gênero, um filo vai ter. Então, outras bactérias, elas podem aumentar a sua abundância e que talvez não estejam totalmente relacionadas a ter um efeito benéfico. Por exemplo, vários tipos de micro-organismos, eles são formadores de gases. E, caso uma fibra alimentar solúvel ela tenha um excesso de fermentação, pode-se ter, então, um excesso de formação de gases, pode-se ter um excesso da formação de ácidos orgânicos, então causando efeitos colaterais no hospedeiro, como, por exemplo, distensão abdominal e até uma diarreia causada por diferença de osmolaridade intestinal. Portanto, quando nós temos uma modulação maciça do microbioma de forma desconhecida e imprevisível e com possíveis efeitos colaterais, isso não pode e também não deve ser característica de qualquer composto químico que vise o bem-estar do hospedeiro. Então, para os meus alunos, eu falo, essa é a maneira mais fácil da gente identificar em estudos prévios um candidato prebiótico para seguir, então, para estudos clínicos. O próprio Gibson, no compêndio que ele publicou do ISAP, ele até coloca um esqueminha aqui bastante interessante que eu não vou me ater muito, mas basicamente, para se ser um prebiótico, precisa ter uma utilização seletiva de micro-organismos do hospedeiro, e aí, claro, vai afetar de alguma maneira o microbioma, no caso aqui intestinal, e aí ele até indica que alguns tipos de ácidos graxos, os principais prebióticos hoje aceitos, fruto-oligosacarídeo, inulina, galacto-oligosacarídeo, ele até indica aqui também manano-oligosacarídeos, xilo-oligosacarídeos, que ainda não estão completamente definidos como sendo prebióticos, e até indicando compostos fenólicos, outros fitoquímicos, mas basicamente o que ele mostra aqui é essa diferença entre prebiótico e fibra alimentar, onde a fibra alimentar, geralmente, por ser muito grande, formar um gel e ter uma diversidade muito grande de moléculas, ela vai ser lentamente fermentada, dependendo do tipo de fibra, mas o mais importante, ela vai mobilizar o crescimento ou a modulação de uma grande gama de micro-organismos intestinais. E isso, se nós formos pensar num comportamento para ser reprodutivo, isso é, para nós termos um composto químico que nós vamos vender com um claim de ser prebiótico e de um efeito benéfico para a saúde humana, então, como sabemos que o microbioma intestinal interindividual muda muito de uma pessoa para outra pessoa, se nós tivermos uma modulação muito extensa em a reprodutibilidade no outro ser humano vai estar muito comprometida, ou num outro animal hospedeiro. Então, é algo que não pode ser aceito num componente químico que visa o bem-estar do animal hospedeiro. E aqui eu coloco um experimento que nós submetemos para o periódico Food Chemistry, em que nós fizemos a fermentação in vitro com fezes humanas de fibras alimentares extraídas de mamões verdes e mamão papaya mesmo maduro, fibras alimentares extraídas da polpa. E o mais interessante é que quando analisamos essas fibras alimentares, nós percebemos que a diversidade da composição química nos mamões verdes é muito grande e conforme o amadurecimento ocorre, essa diversidade vai caindo. E quando vemos aqui a produção de gases dentro do frasco da fermentação in vitro, a pressão ela é muito grande nos frutos verdes, né, nas fibras alimentares extraídas de fruto verde. Apesar de que produziu uma quantidade bem razoável, né, de butirato, em relação, inclusive, aos nossos controles, que foi a lactulose e a pectina de maçã. Então, assim,
A fibra de mamão pode ter um efeito benéfico? Pode ter, porque produziu butirato. Mas será que esses efeitos benéficos podem estar relacionados a efeitos prebióticos? Então, quando nós analisamos a composição de micro-organismos, a abundância de micro-organismos nessas amostras, nós vimos que nessa amostra aqui de lactulose, a gente vê que aumentou-se lactobacillus, aumentou-se outros gêneros de bactérias que são responsáveis pela produção de ácidos graxos de cadeia curta, enquanto nas fibras de mamão papai a gente não viu nada disso. Também não conseguimos ver um efeito bifidogênico, mas a gente acabou apenas vendo o quê? Uma modulação naquelas bactérias produtoras de butirato, mas que não estão relacionadas a efeitos benéficos que são já classicamente relacionados a prebióticos. Então, devido à quantidade bem alta de gases que foi formado e a não modulação seletiva, a gente não pode seguir adiante com essas fibras de mamão, imaginando que elas vão ter um efeito prebiótico. Vão ter efeito positivo? Sim, mas como fibras alimentares, talvez não como prebióticos. Por outro lado, quando analisamos arabinochilanos extraídos de variedades argentinas de trigo duro e trigo mole, a gente verificou, e utilizando a mesma amostra, né, o mesmo inóculo de fezes humanas e fazendo o mesmo experimento in vitro, nós conseguimos identificar, então, que pros arabinochilanos de médio e baixo peso molecular, a pressão nos frascos, isso é, os gases que foram produzidos, já foram a quantidade foi muito menor do que nas fibras de mamão. Produziu-se butirato, no caso aqui, apenas o arabinochilano do trigo duro que produziu butirato, o do trigo mole não produziu butirato, mas ambas as amostras, assim como a inulina, tiveram efeitos bifidogênicos e também de modulação positiva de lactobacillus. Então, nesse caso, como tendo um experimento prévio, nós podemos imaginar que esses arabinochilanos extraídos e purificados de trigo duro, por exemplo, a gente pode seguir talvez com outros experimentos de estudos clínicos ou em animais menores ou maiores para se determinar um efeito prebiótico. E aí, qual é a relação entre prebióticos e ácidos graxos de cadeia curta? A produção de ácidos graxos de cadeia curta ela é sempre específica, porque nós sabemos que, até o momento, as espécies conhecidas de lactobacillus e bifidobacterium, elas não são produtoras de butirato, principalmente, que nós sabemos que esse é um ácido graxo que pode estar relacionado com diversos efeitos biológicos benéficos ao hospedeiro. Isso ocorre porque existe esse fenômeno de cross-feeding, essa produção de butirato, onde se tem a cooperação de lactobacillus e bifidobactérios como sendo os primeiros degradadores desses prebióticos, e aí outros tipos de bactérias produtoras de butirato que vão utilizar esse substrato que foi previamente degradado pelos lactobacillus e bifidobacterium para assim produzir o butirato. E os questionamentos que ficam, que até hoje a gente precisa sempre discutir isso daí, que é o quê? Apenas a produção de butirato representa um efeito benéfico? Nós vimos ali no caso das fibras de mamão, pode produzir bastante butirato, mas a quantidade de gases produzidos também foi muito grande. Vamos ter um efeito benéfico no caso da quantidade de butirato? Sim, podemos, mas podemos identificar ou pelo menos catalogar essas fibras como prebióticos? Não. E segundo, como ocorre uma cooperação entre diversos tipos de bactérias, né, as primeiras degradadoras e depois produtoras de butirato, isso é a parte mais importante, pessoal. A gente precisa realizar estudos da abundância, da alfa-diversidade e da beta-diversidade dessas bactérias, no caso aqui, intestinais. E aí eu coloco até aqui um exemplo de um artigo recente, em que os pesquisadores, um estudo clínico, em que pesquisadores compararam amido resistente de milho e batata, compararam com inulina, né, em seres humanos, e eles verificaram que, através da modulação de diferentes espécies de Bifidobacterium, e
e foi específico para cada composto químico aqui. Foi produzido, então, os produtos intermediários, como acetato, lactato e alguns mono e oligosacarídeos, e depois, com as bactérias produtoras de butirato, e cada substrato com um determinado tipo de bactéria que aumentou ou diminuiu a sua abundância, então produziu o butirato, inclusive demonstrando que talvez o amido resistente de batata de médio peso molecular possa ser um possível candidato a ser prebiótico. E quais são as etapas científicas que nós precisamos realizar para se realmente identificar um composto químico como tendo uma atividade prebiótica? Primeiramente, a prospecção da fonte, isso é, a ciência básica. Será que essa fonte é um alimento? Será que é um composto químico oriundo de uma metabolização, de um metabolismo de uma bactéria, de um fungo? Será que são os oligosacarídeos presentes no leite materno? O que será que é? Então, precisa-se ir atrás, fazer análises químicas que demonstrem que esses compostos eles têm uma baixa complexidade, isto é, eles não têm um tamanho molecular, um peso molecular muito grande, uma diversidade de monossacarídeos muito alta. Isso a gente já sabe que talvez possa não ser lá na frente num estudo clínico ou em estudos in vitro, pode ser que esse composto com alta complexidade não tenha um efeito prebiótico, porque ele não vai responder a uma daquelas questões que é modulação da microbiota, né, do microbioma intestinal de maneira seletiva. Estudos in vitro e estudos in vivo, eles devem ser realizados, ou primeiramente o in vitro e depois o in vivo, mas o in vitro, no caso, se utilizar fezes humanas ou aqueles sistemas de fermentação que simulam o trato gastrointestinal de maneira in vitro, de repente já pular direto para ensaios clínicos. Mas os estudos in vivo eles são bem aceitos, com algumas ressalvas em que animais menores, né, a microbiota intestinal e os outros microbiomas de animais menores, eles não se assemelham muito aos dos seres humanos, e às vezes, né, muitos pesquisadores utilizam o porco, porque o trato gastrointestinal e também a identidade das bactérias do microbioma intestinal são parecidas com os dos seres humanos. Por fim, os estudos clínicos eles devem ser realizados no hospedeiro, mas aqui eu coloquei nos humanos, em que um efeito biológico específico deve ser buscado, também tratando em grupo específico, né, dos seres humanos, no caso aqui, se são recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos, idosos, se eles têm ou não alguma comorbidade e assim por diante. Mas uma coisa que eles necessitam ser duplo cego, precisa ser duplo cego e precisa ser randomizados. O que é duplo cego? Nem quem está administrando o prebiótico e nem quem está recebendo o prebiótico sabe se ele está tomando placebo ou não. E aí, por causa disso, precisa-se ser controlados por placebo e muitas vezes é desejável fazer o crossover. O que é o crossover? Quando nós temos, então, o grupo que foi administrado prebiótico e o grupo que foi administrado o placebo, eles trocam, eles passam por um período de washout, que são alguns dias sem tomar nenhum tipo de composto, e aí inverte. O grupo placebo toma o prebiótico e o que estava sendo administrado o prebiótico vai ser administrado o placebo. O que acontece hoje em dia, vocês vão ver nos estudos recentes, é que os vários estudos atuais, eles não, obviamente, eles já vão direto para estudos clínicos, isso é, já se vão tentando, né, os grupos de pesquisa estão tentando atribuir outros efeitos benéficos a prebióticos que já são bem determinados. Quais são esses prebióticos que já são bem confirmados? São os galacto-oligosacarídeos, os fruto-oligosacarídeos, a inulina e a lactose. E aí eu pelo menos percebo uma carência de estudos clínicos
pontuais, né, e bem abrangentes com um N, né, com um N amostral grande de seres humanos, para esses candidatos prebióticos. E no final eu vou falar isso daí também, porque um estudo clínico é muito caro realizar, né? E no caso, a academia, a ciência básica, a gente padece de recursos financeiros para isso. Então, por isso que a parceria público-privado ou a parceria com empresas que queiram identificar novos candidatos, essa parceria com a academia ela é muito importante. Aqui eu coloco algumas atribuições biológicas benéficas já identificadas para prebióticos, e basicamente aqui eu falo de inulina, GOS e FOS. Então, como, por exemplo, efeitos benéficos no metabolismo, na saciedade, alteração de hormônios cerebrais, absorção de minerais, saúde dos ossos, saúde da pele, doenças inflamatórias intestinais, alergia, saúde urogenital, saúde intestinal em crianças, infecções e resposta à vacina, enterocolite necrosante em recém-nascidos, síndrome do intestino irritável, constipação e função imunológica em idosos. Vocês veem que todos esses daqueles prebióticos que já são bem consolidados. E o que eu vou mostrar agora é que não existe muita diferença entre isso nos últimos estudos clínicos publicados nos últimos 3 anos e meio, porque eu fui atrás de estudos publicados em periódicos indexados de alto fator de impacto, que utilizavam um grupo específico, né, uma coorte, grupo específico, que fossem duplos cegos, randomizados, controlados por placebo e alguns deles utilizando a técnica de crossover. E agora eu separei esses estudos mais recentes por efeitos biológicos específicos. E o primeiro deles seria uma qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida em uma população específica, onde esse grupo de pesquisa, utilizando uma coorte de recém-nascidos e comparando recém-nascidos amamentados ou que foram suplementados com uma fórmula com GOS e ácido palmítico versus uma fórmula controle por 48 dias, eles identificaram, então, que a quantidade de bifidobactérias fecais no grupo suplementado com GOS foi igual ao grupo amamentado. Entretanto, em um ano de follow-up, isso é, que seguiu-se o experimento através do contato e de conversando com os participantes se tiveram ou não infecções gastrointestinais, eles viram que pelo menos a suplementação por 48 dias não foi o suficiente para se discriminar, então, a incidência de infecções gastrointestinais, pelo menos no primeiro ano. Já em recém-nascidos, que no mesmo tipo de grupo específico, recém-nascidos, que foram suplementados com uma fórmula com polidestrose, que é uma fibra com um potencial prebiótico, tá? Que está sendo razoavelmente bem aceito na comunidade científica, mas que ainda carece de estudos clínicos grandes, e os galacto-oligosacarídeos versus a fórmula controle por 70 dias, e eles analisaram o padrão de sono de recém-nascidos e viram que no grupo suplementado, e aqui no caso não tinha um braço, né, não tinha uma coorte de amamentados, só foi uma comparação de fórmula suplementada com fórmula normal. Os que tiveram a fórmula suplementada tiveram um padrão de sono melhorado através de níveis da análise dos níveis de cortisol. Foram verificados efeitos bifidogênicos com a concomitante maior produção de butirato e também uma melhor diversidade da microbiota intestinal, o que pode estar relacionado no futuro com uma possível baixa incidência de infecções gastrointestinais. Possível. Esse estudo é um estudo muito interessante em que crianças quenianas que elas necessitam ser suplementadas com ferro, os 2 grupos analisados foram crianças quenianas de até 9 meses e meio de idade, que foram suplementadas com um suplemento com ferro adicionado de GOS e um outro braço apenas suplementado com ferro. É sabido que a suplementação de ferro ela é tóxica
para alguns gêneros de algumas bactérias de Bifidobacterium lactobacillus, o que faz com que ocorra uma desbiose, né, um desbalanço da microbiota intestinal, ocasionando um aumento na proporção de bactérias que causam distúrbios gastrointestinais. E nesse caso, a suplementação com GOS manteve os níveis de Bifidobacterium lactobacillus anteriormente à suplementação de ferro, diminuiu a quantidade de clostridiales e no follow-up, né, na sequência do experimento, diminuiu infecções do trato respiratório. Então, esse foi um achado muito interessante, porque junto com a suplementação com ferro, pode ser utilizado, porventura, esse prebiótico. Um outro composto químico que está, na minha opinião, ainda carece um pouquinho mais de estudos clínicos, mas eu creio que já está lá e tem muitas empresas, né, explorando isso, e eu acho que realmente tem que explorar, é esse oligosacarídeo presente no leite humano, a 2-fucosil-lactose, e nesse estudo clínico recente, na verdade de 3 anos, né, atrás, não é tão recente, mas eu resolvi colocar ele porque ele é um estudo que quebrou alguns paradigmas em que recém-nascidos que foram os 3 grupos que foram analisados foram recém-nascidos amamentados normalmente, outros que tiveram fórmula com GOS e outros que tiveram fórmula com GOS mais a 2-fucosil-lactose. Em uma suplementação por 12 semanas, demonstrou que os níveis basais inflamatórios do grupo suplementado com 2-fucosil-lactose foi igual aos níveis inflamatórios daqueles amamentados, enfim, normalmente pelas mães. Isso pode representar uma menor incidência de doenças inflamatórias, mas esse estudo eles não analisaram a microbiota intestinal dos animais. Já numa coorte de crianças chinesas, tá? A suplementação com uma fórmula acrescida da 2-FL aqui, mas aí já foi um tempo muito maior, isso é 6 meses de suplementação, demonstrou que não houve diferença na incidência de infecção do trato respiratório superior daquelas crianças que foram amamentadas normais, e teve uma diminuição de infecções do trato gastrointestinal naquelas crianças, em relação àquelas crianças que foram apenas suplementadas com a fórmula. E aí os autores, eles chegam à conclusão que, pelo menos para crianças chinesas, a 2-fucosil-lactose, ela é segura. Professor, desculpe interrompê-lo mais uma vez, mas o seu tempo se esgotou. Ah, tá bom. Era 30 minutos, né? Isso. Tá bom. Posso só finalizar, então? Que só faltam poucos slides. Tá bom, obrigado. Pode ser. E aí, num outro estudo clínico mais recente também, a fucosil-lactose mostrou que no follow-up a utilização de antibióticos foi diminuída. Eu tinha mais alguns outros estudos mostrando os efeitos de prebióticos em idosos e também em pessoas que com distúrbios gastrointestinais leves, isso é, aqueles não infecciosos, e também tanto criança quanto adulto, e aí mostrando que no caso da síndrome metabólica, né, que era isso que eu acho que é importante também, a suplementação ela precisa ser feita de forma contínua por muito tempo. Chegando então à conclusão, pessoal, deixa eu só, faltava um pouquinho aqui, essa minha consideração final, que eu gostaria de falar é que, pelo menos o que eu gostaria de passar é que a pesquisa básica que a gente desenvolve no laboratório de prospecção de novas fontes alimentares, utilizando experimentos in vitro e in vivo, elas são todas feitas em pequena escala e que a melhor maneira para a gente tentar escalonar a produção de prebióticos e talvez identificar novos candidatos com os possíveis efeitos biológicos seria fazer
essa junção entre o público-privado com as empresas, então, conversando com nós, cientistas de pesquisa básica. Pessoal, esse aqui é, quem quiser colocar o meu contato no celular de vocês, basta escanear esse QR Code, que aí ele já entra no celular de vocês, os meus contatos, e-mail, minha filiação e tudo isso. Eu peço desculpas pelo tempo, eu havia me programado mal, na verdade era para ter terminado em 30 minutos, eu me empolguei, falei um pouco mais e a gente já está em 35 minutos. Eu peço desculpas, Bárbara, desculpa, Franco, mas eu estou aberto a discutir esse tópico depois da apresentação do outro colega. Muito obrigado. Tudo bem. Obrigado, João. Ok. Obrigado, João, pela palestra extremamente interessante. Não se preocupe com o tempo, foi ótimo. Eu convidaria agora o Dr. Gabriel Vinderola. Gabriel, por favor, puedes empezar tu palestra. Doctor Gabriel, está sin sonido. El sonido. Deixa eu conferir. Sí, ahora sí. Agora sim? Sí, sí. Está conseguindo ver a minha tela? Sí, sí, perfecto. Ok. Então, a ideia dessa palestra é fazer uma atualização um pouco rápida sobre outros componentes desta família que a gente chama dos bióticos, probióticos, prebióticos, que recentemente João falou de jeito excelente, simbióticos, a nova definição, e posbióticos, que é um termo um pouco mais novo. Esses são meus conflitos de interesse. Há muito tempo que eu faço parcerias com diferentes indústrias e atualmente sou membro da ISAP, como vocês falam no Brasil. Antes de falar um pouco destes bióticos, é preciso lembrar que a nossa microbiota, evolutivamente, ela teve jeito de se transferir, principalmente parto vaginal, amamentamento, contacto por la piel, mas diferentes causas da nossa vida moderna têm feito uma interrupção nessas formas naturales de transmisión, principalmente nacimiento por cesareana o la administración de antibióticos en los 2 primeiros años de vida. Depois, durante nossa vida, a gente, às vezes, um pouco não toma conta da nossa alimentação e fica uma alimentação pobre em fibras, mas também pobre em micro-organismos vivos. O nosso intestino foi desenvolvido, diseñado para recibir microorganismos vivos. Es así que los servicios que nuestra servicios metabólicos, servicios inmunológicos, hasta servicios en nuestro sistema cerebral, la conexión intestino-cerebros, actualmente están un poco desregulados en muchos casos. Tenemos una capacidad de almacenar calorías, 2 de cada 3 pessoas têm problemas de sobrepeso e obesidade. Pela pouco consumo de fibras, temos pouca produção de ácidos graxos de cadena curta. Isso vai dar inflamação. Teremos pouca renovação do intestino. Todo esto, problemas intestinais que llegan también en diferentes partes de nuestro cuerpo. Es así que la Sociedad Americana de Microbiología, el año pasado, publicó este archivo, está muy bien escrito, es corto, bien explicado, cómo a nuestra microbiota está gradualmente desapareciendo, y al mismo tiempo aparecen muchos problemas intestinales, mas también sistémicos. Es así que en el mundo de la nutrición están comenzando a hablar, este es un archivo de Colin Hill, miembro de ISAP también del año 2018, donde fala de la necesidad de voltar a consumir microorganismos vivos. Como a gente tem uma dosis diária de cálcio, por exemplo, talvez no futuro a gente vai ter uma dosis diária de microorganismos ou de substratos
para estimular ciertos microorganismos no intestino. Entonces, nuestro mundo es un poco así. Tenemos un aumento de partos pretermos, un aumento de cesariana, un aumento de consumos de antibióticos y antimicrobianos. Estamos viviendo mucho tiempo dentro, principalmente en esta pandemia, 7 y 8 meses aquí en Argentina viviendo dentro, con poco contacto con el medio ambiente. Tem un amamantamiento cada vez más curto porque a mãe trabaja, porque no consigue, no es estimulada. Todo esto faz que a nossa microbiota esteja cada vez mais fraca. Mas o que a gente consigue fazer ou pode fazer é aumentar esse consumo de fibras ou de fibras específicas, prebióticas, alimentos fermentados, probióticos, que vamos a ver muy rápidamente que nem siempre es la misma cosa, simbióticos o posbióticos, como una forma de ayudar a nuestra microbiota en abundancia, en diversidad y en todas las funciones para el mantenimiento de la función intestinal. Es así que a gente fala de la familia de los bióticos, familia de los bióticos, y yo gosto siempre de colocar esa foto. Esa foto es del grupo de pesquisadores convocados por la FAO y por la Organización Mundial de Saúde en outubro de 2001. Aquí vocês consiguen ver a Gregor Reid, a Catherine Stanton. Este es el profesor Guillermo Oliver, fue un argentino, y este grupo de personas, Lorenzo Morelli, está aquí, discutieron la evidencia que tinha hasta ese momento sobre microorganismos que cuando son administrados en cantidades adecuadas van a dar un efecto benéfico. Es así que nasceu a definición moderna de probióticos, que ya tem casi 18 años. Después, no año 2014, un grupo de pesquisadores convocados por la ISAP. ISAP acostuma llamar diferentes pesquisadores con diferentes background, con diferentes perspectivas para discutir definiciones y también el alcance de esas definiciones. Y ese grupo de ISAP manteve la definición original, solo tem feito una pequeña mudanza gramatical para que sea certa en inglés. A gente que no es English speaker, casi no toma cuenta de esta diferencia, mas esta es la definición de ISAP es gramaticalmente correcta. De acuerdo a la IPA, International Probiotic Association, esta es una asociación de empresas que producen probióticos, que están monitoreando más de 100 empresas que producen probióticos. Ellos ven y ellos proyectan un crecimiento del mercado de los probióticos, más o menos un 6% anual. Es un mercado que ainda está evolucionando, ainda está creciendo, y vamos a ver un poco las diferentes direcciones de crecimiento. Ese mercado es muy diferente dependiendo del país. En América del Norte, en Estados Unidos, Canadá, tem un mercado muy grande de suplementos. Cuando você vai a una farmacia, ve un monte de diferentes probióticos como suplementos. Mesmo así, probióticos en alimentos, en leite fermentados, sigue siendo principal, mas en América Latina los suplementos son bien menores. Tal vez en Brasil es un poco diferente, mas en Argentina fica bien difícil hallar suplementos probióticos. Están principalmente en leite fermentado. Y esto es así porque el cuadro regulatorio, la Anvisa en Brasil, la ONMAT en Argentina, la FDA en Estados Unidos, considera los probióticos de jeito muy diferente. Entonces, lo que você consigue colocar no mercado o falar depende mucho da legislación local. Una cosa que a gente ve cuando comienza, porque las redes sociales ayudaron mucho para desenvolver esta área, para transmitir, mas también a veces fican un poco confusas. Muchas veces a gente fala de un jeito indistinto de un alimento fermentado o de un probiótico. Todo mundo, ya vi un monte de veces falar o chucrut o kefir son probióticos. Aquí você tem que saber que estos son alimentos fermentados que tienen una microbiota desconocida. Si você pega kefires de diferentes orígenes, tienen todos microorganismos diferentes. Y si você pega un mismo kefir y faz subcultivos, esa microbiota va mudando a lo largo del tiempo. No tiene una composición microbiológica definida. Entonces, você no consigue saber exactamente que tem ahí, você no consigue llamar eso de un probiótico. Mas también a gente ve diferentes definiciones que muchas veces están adaptadas a la necesidad
de quem fala dessa definição. E se a gente começa também com definições diferentes, é muito difícil a comunicação, porque você não sabe exatamente de que está falando. Este é um artigo que eu achei muito interessante, bem recente, onde eles explicam muito claramente que precisa cumplir un microorganismo para ser llamado de probióticos. Y esencialmente son tres características bien simples. Tem que ter identidade, você tem que saber cuál es o género o especie, mas también a cepa específica. El caso típico, Lactobacillus rhamnosus GG, probablemente o probiótico más conocido, más estudiado. Você tem género, tem especie y tem indicación de cepa. Un probiótico tem que estar viável y você consigue saber, haciendo una contagem en medios de culturas, para saber cantidad de unidades formadoras de colonias por grama o por mililitro. Mas la cosa más importante de un probiótico no precisa colonizar un intestino, no precisa. Lo que un probiótico precisa es demostrar eficacia en un estudio clínico en humanos. Si fuese para humanos, si fuese para animales, se verá un estudio clínico en animales. Entonces, son solo tres cosas que un probiótico tiene que cumplir: identidad, viabilidad y eficacia demostrada en un estudio clínico. Es así que los probióticos, a gente consigue probióticos en alimentos fermentados lácteos, típicos yogurts, alimentos fermentados, alimentos lácteos que no son fermentados, como las fórmulas infantiles. Muchas fórmulas infantiles tienen probióticos porque el leite materno tiene microorganismos, entonces mínimamente una fórmula infantil debería tener algún microorganismo. Mas tienen probióticos en alimentos fermentados que no son lácteos. Ejemplo típico, este es un producto nórdico que a gente consigue en Finlandia, por ejemplo, que es aveia fermentada como una cepa probiótica y después misturada con un suco de fruta. Ahí tiene fermentación, tiene probióticos, pero no tiene laticínio. Mas también tienen probióticos en alimentos que no son fermentados. Es un suco de laranja, una barra de cereal. Entonces, você puede tener todas las combinaciones: fermentados, no fermentados, lácteos o no lácteos. Principalmente aquí você vai ter dos géneros utilizados: Lactobacillus, Bifidobacterium. Mas también tem suplementos alimentares donde vocês, além de Lactobacillus y Bifidobacterium, consigue Saccharomyces y algunas cepas de Lactobacillus. Recientemente, con el profesor Seppo Salminen y la pediatra polaca Hania Zajewska, hicimos una revisión de fórmulas infantiles suplementados con bióticos. Ahí falamos del 2-fucosil-lactulosa, que Fabio faló también, que es un nuevo prebiótico que es una estructura similar a aquella que a gente consigue hallar en el leite materno. Y esto es muy importante. Estas son las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología. Ellas fueron publicadas recientemente. Y esas guías, por ejemplo, tienen una visión positiva para administración de probióticos en bebés pretermos, hasta que a mãe consigue dar leite materno. Entonces, es aquí que a gente consigue ver la diferencia entre un fermentado y un probiótico. No es la misma cosa. Para un bebé pretermo, você va a dar un probiótico específico, una cepa específica, y la lista de cepas que tienen efeitos, en ese caso, están bien estudiadas. Otra cosa que eu acho interesante falar es de las diferentes definiciones. Si você lee todas estas definiciones: probióticos, Lift Biotherapeutic, Next Generation Probiotic, Pharmabiotic, más o menos todos falan de la misma cosa, más con diferentes termos. Y esto puede ser un prejuicio para un ente regulatorio como la Anvisa, porque él tiene que regular diferentes termos que finalmente significan la misma cosa. También vamos a hablar un poco de posbióticos y paraprobióticos. Entonces, imaginen vocês que tienen este famoso Lactobacillus GG, que tiene más de 700 estudios clínicos. Tiene estudios clínicos que demuestran que esa cepa consigue regular la respuesta inmunitaria. Entonces, vocês podrían llamar inmunobiótico. Mas también esa cepa es para alergias. Entonces, você llamaría de alerbiótic. Si fuese para doenças intestinais, un enterobiótic, un vaginobiótico en el caso de infecciones vaginais, o podría ser un oncobiótico porque tiene evidencia para tratamientos do cancro después de un tratamiento con cancro, regulabiótic para regular el tránsito intestinal, oralbiótic para las caries y
tal vez a palavra mais famosa derivada de probiótico, um psicobiótico, aquele que tem efeito mental. Então, você imagina, estamos falando del mismo cepa y colocamos un monte de nombres diferentes. Finalmente, tal vez deberíamos llamar esto como uma palabra difícilmente que a gente consigue falar. Entonces, es importante ainda falar de probiótico con diferentes aplicaciones. Mas si comenzamos a llamar al probiótico dependiendo de la aplicación, vamos a crear un monte de palabras, una familia de palabras que finalmente va a dar confusión para el consumidor, para nutricionistas, pediatras, gastroenterólogos, a industria, más que es más importante para las agencias reguladoras. Ustedes saben cuánto tiempo levó en Brasil, levó en Argentina, colocar a palabra certa probiótico en nuestro código alimentario. Entonces, ustedes imaginan si tenemos que algunos años colocar palabras nuevas para falar da misma cosa. Entonces, muy importante cuidar la definición y cuidar la utilización de la palabra. Algunas perspectivas para el desarrollo de probióticos, podríamos pensar que en el futuro van a continuar apareciendo probióticos clásicos, aquellos que son basados en Lactobacillus, Bifidobacterium, mas también vamos a ver que, y esto parece ir para atrás en un tiempo, y vamos a hablar un poco qué sería un probiótico genérico, un probiótico que no depende de la cepa, o también aquellos que a gente llama Next Generation Probiotics, más que son finalmente probióticos. Más a gente siempre coloca estas palabras nuevas para tirar la atención. En este archivo de la ISAB, ellos introducen la posibilidad de que ten probióticos, ten tantos probióticos que ya a gente conseguiría pensar que ten un grupo de efectos benéficos gerales que son atingidos por todas las cepas de los probióticos, entonces que a gente llama de core benefits. Son beneficios núcleos, beneficios gerales, beneficios que son atingidos por todas las cepas de probióticos. Es así que este concepto fue adquirido, fue incorporado por Health Canada, que es como si fuese la Anvisa do Canadá, y no Canadá você no precisa declarar a cepa. Si você tem alguna de estas especies, você consigue llamar seu producto probiótico, mesmo que no tenga la cepa identificada. Você tem que colocar dessa nona CFU en porción alimentar y você consigue decir que ese probiótico contribuye a una microbiota saudável. Entonces, você no está diciendo nada muy específico, você no está diciendo que este es un probiótico para alergia, para cólicos infantiles, es un probiótico geral. Yo acho que eso ayuda mucho al desenvolvimiento de productos por compañías pequeñas, que a veces no tienen esa verba importante que o João falou que es preciso para hacer un estudio clínico. Entonces, yo acho que aquí uno consigue lugar un poco para todo el mundo. Cepas bien definidas, bien identificadas, más también aquel probiótico básico geral que puede tener algún efecto positivo, más que ainda uno no consigo saber exactamente qué faz. Y cuando a gente fala de Next Generation Probiotics, están aconteciendo cada vez más estudios de la microbiota y están siendo isoladas y cultivadas en el laboratorio y en la industria especies específicas como Akkermansia mucinifera, Fecalibacterium praunici para la inflamación, y muy recientemente, bueno, esto de que Akkermansia consigue controlar algunos parámetros de personas con diabetes, sobrepeso, obesidad, han liberado en un mercado muy recientemente. Yo acho que es el primer probiótico de la Next Generation, de la próxima generación, el que tiene Akkermansia mucinifera, que está viva y que es un producto que consigue disminuir, según lo que, porque este estudio ainda no fue publicado en un journal, fue presentado en un congreso de diabetes, mas solo, no para hablar del producto comercial, más para indicar que de aquí a poco vamos a salir del típico Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus y Saccharomyces. Están apareciendo nuevas especies y estas especies pueden ser finalmente elevadas para la realidad. Quería decir dos palabras de qué está aconteciendo en este momento en el Códex Alimentario. Ustedes saben que el Códex es un conjunto de regulaciones en alimentos para que sea el comercio justo entre diferentes países. En el año 2016, la IPA ha hecho una propuesta para que el Códex
desenvolva uma guideline, um estándar para probióticos. Então, probióticos, se finalmente a gente consigue um estándar del Codex Alimentarius para probióticos, el probiótico será tratado en todos los países do mismo jeito. Y esto es una cosa muy importante porque muchas veces acontece que a misma cepa no Brasil y en Argentina, ellos piden cosas absolutamente diferentes. Entonces eso atrapalla un poco el desenvolvimiento. Argentina alzó a mão y se encargó de hacer este draft, esta propuesta que fue presentado en 2018. Ahí recibió algunas críticas, debería mejorar. En el 2019, a nossa ANMAT llamó a un comité local, eu sou parte de ese comité local junto con otras personas y a gente intentó mejorar esa propuesta. Fue presentada junto con Malasia y debería ser tratada este año, más pela pandemia. Esa revisión va a pasar para el año próximo. Mas yo pienso que en algunos años a gente va a tener un estándar del Codex Alimentarius para probióticos que yo creo que va a facilitar el desenvolvimiento de probióticos. Solo llamar la atención a ustedes que el género Lactobacillus, el más utilizado para desenvolver probióticos, ya era tan grande que fue dividido. Es un género que en 100 años tiene más de 265 especies y un grupo de taxónomos bien recientemente mudó el nombre, creó nuevos géneros y algunas cosas han mudado mucho. Por ejemplo, antigamente a gente falaba de Lactobacillus plantarum, hoy a gente debería hablar de Lactiplantibacillus plantarum o Lactobacillus casei, Lacticasei-bacillus casei. A boa notícia é que a forma abreviada não muda. Você ainda consegue dizer L. casei e está falando del Lactobacillus casei. E tem outras espécies que não mudaram. Esto é muito importante porque esto va a precisar que las cepas que fueron inscritas con un nombre va a tener que mudar ese nombre tanto probablemente en el producto como en el registro ante la Anvisa, por ejemplo. Es una cosa que va a ser un desafío. Este año, falando un poco ya de simbióticos, solo vamos a hablar muy rápido. A ISAP desenvolveu una nueva definición de simbióticos, que es una mistura que comprende microorganismos vivos y sustratos selectivamente utilizados que confieren un beneficio para la salud. Y aquí a gente consigue ver como dos categorías de probióticos, de simbióticos, perdón. Lo que a gente llama un simbiótico complementario. ¿Y qué hizo? Es juntar un prebiótico y un probiótico y administrar juntos. Quer dizer, uma cepa que já tem el estudio como probiótico e un substrato que já tem o estudio feito, isolado como prebiótico. Entonces, dos juntos, de jeito complementar. Ahora, también podríamos pensar en un simbiótico sinérgico, mas no quiere decir que tenga una sinergia entre ellos, mas es una cepa que no tiene categoría de probiótico, no fue estudiada como probiótico, un substrato que no fue estudiado como prebiótico, más una bacteria, un sustrato o un microorganismo y un sustrato que cuando son administrados juntos tienen un efecto benéfico. Yo no sé si es un pro y un pre, mas juntos él funciona. Esa es un poco la novedad sobre simbióticos. Y así que tenemos esas familias de probióticos, de prebióticos, de simbióticos. Y finalmente, en ISAP, a gente está trabajando en una nueva definición de posbióticos, que va a ser un poco la última parte de esta palestra. ¿Por qué posbióticos? Ya há muito tempo a gente sabe, conhece, en 1998, un trabajo de Seppo Salminen, que los microorganismos no viables también consiguen un efecto benéfico. Ese fenómeno ya fue llamado de jeitos muy diferentes en la bibliografía. Ellos llaman de posbióticos, ellos llaman de hit kill o tyndallized probiotics, ellos llaman de paraprobióticos, de ghost biotics, de non-viable immunobiotic o de cell fragment. Estamos utilizando diferentes termos para hablar de la misma cosa.
Se vocês procuram, se vocês jogam no Google Postbiotic, vai achar um monte também de coisas, de definições, de exemplos, que parece que qualquer coisa fosse um postbiótico, e isto também genera um pouco de confusão. Já tem no mercado produtos com micro-organismos não viáveis, como por ejemplo este yogur que fue tratado térmicamente, la espirulina, que es una cianobacteria que potencialmente podría tener efectos benéficos, o ten fórmulas infantiles que fueron fermentadas, fueron inactivadas por secagem spray y que tienen estudios clínicos de efectividad. Entonces ya es un concepto que ya está en un mercado, precisa ser probablemente regulado. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor de tener un termo unificado? Va a facilitar la comunicación para profesionales de salud, para la industria, para reguladores, para el público en general. Va a permitir saber qué es un postbiótico y qué no es un postbiótico. Y principalmente, si a gente utiliza o mismo termo de aquí no futuro, va a ser más fácil hacer systematic review o meta-análisis, porque a gente coloca postbiotic y va a conseguir hallar todos los trabajos que fueron feitos con ese nombre. Entonces, así que AISAP convidó a un panel, diferentes pessoas de diferentes países. Eu fui convidado a participar en diciembre do ano passado, ainda eu não era membro da AISAP, sou membro da AISAP a partir de junho, e esse grupo de pessoas, a gente chegou juntos en Londres un día con una tarea ya feita en casa, que era un poco, y en ese día combinamos una definición, qué que estaba dentro o fuera, cuál es el nivel de evidencia requerida, cómo producir e inactivar postbióticos, porque aquí en la parte tecnológica tiene mucho a ver, es diferente producir un postbiótico por secagem spray o por alta presión, puede tener diferente efecto. También, ¿cómo va a ser la cuantificación? Porque aquí você ya no tiene células viables, no consigue hacer contagem, va a tener que procurar otras tecnologías, mecanismos de acción, cuál va a ser los formatos y cuál si un postbiótico podría tener un mínimo ainda de células viables. Eso fue discutido. Bien, ¿por qué AISAP escolheu o término postbiótico? Si a gente faz este gráfico de frecuencias y coloca los diferentes termos que fueron utilizados, postbiotic, paraprobiotics, non-viable probiotic, hit kill, probablemente el termo hit kill probiotic fue el más utilizado, mas nem siempre un probiótico será producido por calor o nem siempre un postbiótico va a vir de un probiótico. Entonces, estas palabras no reflectaban la realidad. Y si a gente ve en los últimos 5 años, el termo hit kill probiotic tem descido, mientras que el termo postbiotic tem aumentado significativamente. Un poco la comunidad científica está escolhendo ese termo. Si vocês veem en los últimos 6 años, ya teve 6 definiciones diferentes de postbióticos. Muchas de esas definiciones están ligadas a que un postbiótico viene de un probiótico y eso nem siempre es así. Un postbiótico y un probiótico son cosas diferentes. No es que un probiótico muerto va a convertirse automáticamente en un postbiótico. No es así. Y si vocês ven esas definiciones, muchas veces son difusas. Entonces, la definición que AISAP propone, que ainda no es definitiva, está siendo revisada en Nature Reviews, es que un postbiótico es una preparación de microorganismos inanimada y o sus compostos que confieren un efecto benéfico en la salud. Postbiotic, para referir post, significa después de la vida. Preparación, ¿por qué? Porque aquí es importante el jeito que fue preparado. Si fue inactivado por calor, por secagem spray, por alta presión, el jeito que fue preparado puede tener un efecto benéfico. A gente utilizó la palabra inanimada en inglés porque inactive or dead tiene una connotación negativa, entonces a gente no quería que a gente pense que inactivado quiere decir que no tiene más actividad. Entonces esa palabra no sé finalmente cómo va a ser traducida en español o en portugués. Por en cuanto es inanimados. Componentes sí, porque en esa preparación pueden estar presentes fragmentos celulares, más también metabolitos, si ellos fueron, por ejemplo, una fermentación que fue inactivada. Entonces voy a tener microorganismos, más también los metabolitos. Y por supuesto, tienen que tener un efecto benéfico demostrado como es feito para un pro, un pre o un simbiótico. Algunas cosas
que a gente vê que é importante remarcar. A estabilidade é uma vantagem, porque aqui você não precisa cadeia de frio, você pode manter esses produtos a temperatura ambiente. Esto es muy importante en países onde a cadeia de frio é realmente difícil. A vida de prateleira puede ser realmente muito mais prolongada. Aquí, como você não tem microorganismos viáveis, la propiedad intelectual está más protegida, porque você não consigue producir o no consigue pegar a cepa porque ya fue inactivada, y también tiene algunos aspectos de seguridad. Como você no tiene microorganismos vivos, probablemente en doentes, en inmunocomprometidos, en pretermos, aquí tiene alguna ventaja en cuanto a los estudios de seguridad. Una cosa importante es que un probiótico no precisa ser probiótico para ser posbiótico. Son cosas diferentes. Você puede hacer el estudio clínico directamente con la cultura inactivada, y no saber si eso vivo era un probiótico. Entonces son dos conceptos que tienen que ser desasociados. También que cuando a gente tem uma molécula pura, já não é um posbiótico, é um metabolito. Se você, porque já tem nome, tem categoria. Quando não tem nenhuma célula na preparação, você pode falar de metabolito, ou se tem a molécula pura, ácido butírico, por exemplo. Los metabolitos puros não são posbióticos, por lo menos Pelaisa. Tem que estar junto con un microorganismo no activado. Entonces, no se incluyen bacteriófagos, vacunas, productos purificados, péptidos, EPS, ácidos grasos de cadena curta, filtrados sin compostes celulares o cualquier cosa que sea producida por una microbiota. Lo que la microbiota produce son metabolitos, pero un posbiótico tiene que ser administrado. Eso es un poco la diferencia. Y finalmente, esto es un área que va a precisar desenvolvimiento, va a precisar mucha pesquisa, que es cómo cuantificar para hacer control de calidad y para poder saber cuánto posbióticos tiene un producto, porque aquí ya no podemos hacer contagio como a gente faz con un probiótico. Algunos ejemplos, este es un ejemplo muy reciente de una bifidobacteria inactivada. Esto probablemente ya podría ser llamado de posbióticos, o el ejemplo que a gente ya habló de Akkermansia mucinífera, que actúa tanto como probiótico como posbiótico, tanto viva y muerta, ella tiene efecto. Entonces ya en la pesquisa o en el mercado ya tienen productos con posbióticos. Esto es finalmente el panel de pessoas que a gente ficou junto durante 2 días en Londres. Colin Hill, Mari Carmen Collado, Ranan Shamir, Hanya Sayeska, Kelly Swanson, Sara Levir, Seppo Salminen, Emon Kibli, Akihito Endo del Japón, Mariellen Sanders de Estados Unidos. Algunos mensajes para compartir, para llevar. Esa familia de bióticos está creciendo en categorías, esa nueva categoría de posbióticos que ainda precisa explicación, precisa desenvolvimiento, mas dentro de la categoría tiene diversificación. Tiene aquellos probióticos clásicos, Lactobacillus rhamnosus, Yeast. Tiene aquellos probióticos genéricos que a gente no identifica la cepa, mas que puede tener algún core benefit, algún beneficio núcleos, y la pesquisa en microbiota va a producir aquellos que llaman probióticos de next generation, de la próxima generación. Porque es muy importante trabajar con definiciones consenso, porque fueron feitas a partir de perspectivas múltiples, con personas que tienen diferentes formaciones, diferentes opiniones. Muy importante, es muy enriquecedor cuando una definición es feita no por una sola persona, mas por un grupo de personas. Un estándar del Códex Alimentarios que está bien lento, mas va a llegar. Yo creo que va a ayudar mucho al comercio internacional para hablar de probióticos del mismo jeito en todos los países. El uso inapropiado de los termos un poco genera confusión. Yo comprendo que generar nuevos termos es atractivo para innovar, psicobióticos, alerbióticos, vaginióticos, mas lembren, pensen na gente, nos profesionales da saúde. Quase 20 anos depois del concepto de probióticos, ainda tem muitos gastroenterólogos, pediatras que no consiguen saber qué es un probiótico. Entonces, imagina si você comienza a falar de tantas palabras nuevas que más o menos quiere decir la misma cosa. Entonces, y también puede ser difícil
para un ente regulatorio. Va a ficar chateado de tener que hacer reuniones para incorporar cada vez termos nuevos a la legislación. Y esto no falamos mucho, pero un poco sí. Nem siempre un alimento fermentado es un probiótico. Un kefir es un alimento fermentado que va a producir o puede otorgar microorganismos vivos, mas no necesariamente es un probiótico, o menos que se haya producido con cepas determinadas. Entonces, conocer diferencias entre probióticos y fermentados, eu acho que para un nutricionista, por ejemplo, da mucho más ferramentas para un gastroenterólogo, para un pediatra, en un momento que tem un bebé pretermo, ahí tem que saber, ok, aquí voy a administrar un probiótico, una cepa conocida con seguridad, no cualquier fermentado. Entonces, siempre es muy importante conocer esas diferencias. Y con esto yo termino, y agradezco, y bueno, ficamos dispuestos para preguntas y para discusión. Professor Franco, seu microfone está desligado. Não. Agora sim, agora estamos ouvindo. Aqui está aberto. Então. Dizia que os temas são fascinantes, mereceriam uma semana inteira de discussões, dada a atualidade dos tópicos existentes. E, por isso, a gente não vai ter tanto tempo assim para perguntas nesse momento, estamos chegando perto do fim. Mas eu já tenho aqui comigo uma primeira pergunta, que é dirigida ao professor João Paulo. Essa pessoa considera uma carência de estudos prebióticos com diversos alimentos, entre eles o psyllium. Poucos estudos apontam o efeito prebiótico do psyllium e outros elementos fontes de arabino chilano que poderiam ter potencial prebiótico. Então, ele pede que o professor João ou Gabriel comentem sobre a importância do psyllium e arabino chilanos ramificados como probióticos importantes. Professor João, primeiro. O que eu posso colocar é que quando a gente trabalha com uma fonte alimentar direto, tenta atribuir uma função prebiótica para uma fonte alimentar, a gente tem uma variação dos possíveis componentes prebióticos nessa fonte. Seria muito mais fácil, e os últimos estudos clínicos mostram que a suplementação ela é feita exatamente com o quê? Com suplemento, não com alimento, com suplemento. Então, eu vejo, e talvez até o Gabriel possa falar alguma coisa, assim, eu mostrei lá o experimento que eu fiz com o mamão papaya e com o trigo. Enfim, são coisas que a gente extrai em escala de bancada, em escala semi-industrial até o máximo. Outra coisa é você gerar um suplemento. Então, por exemplo, o mamão plantado na Bahia é diferente da composição do mamão plantado no Espírito Santo. O psyllium produzido em algum lugar, os componentes possivelmente prebióticos vão ser diferentes. Então, na minha opinião, quando a gente fala de prebiótico, a gente precisa focar na uniformização da matéria-prima. E a uniformização é o quê? A extração ou modificação para você ter o quê? Um efeito fidedigno em mim, no Gabriel, no Franco, na Bárbara, que não tem uma influência da composição química no nosso organismo. Então, assim, eu não posso falar sobre o psyllium em si, porque eu não vi muitos estudos do psyllium, mas sobre arabinochilanos tem bastante coisa, mas esse é o problema. Uma coisa é você fazer o experimento do arabinochilano do trigo argentino, outra coisa é você falar, olha, esse arabinochilano tem ramificação de 35%, um peso molecular de 20 kilodaltons, e porque a indústria está produzindo em toneladas e está vendendo para eu fazer o estudo clínico. Então, por isso que eu acho que é muito importante a parceria, a indústria
que vai ter o subsídio de fazer a transformação dessa matéria-prima em questões de quilos, toneladas, e a academia. Gabriel, ¿quieres comentar? Sí, eu concordo absolutamente, porque la flutuação da composição química que você pode ter nas frutas, nos grãos, em diferentes regiões geográficas, ao longo do ano, é que a gente de antemano não conhece. Então, a gente não pode generalizar de que qualquer mamão, qualquer psyllium vai ser um prebiótico. A gente pode, como um nutricionista, aconselhar a incorporação na dieta de frutas, mas quando a gente quer suplementar, é como o João falou, tengo que saber que aquí tem, la cantidad, la dosis, la pureza. Entonces, es siempre bom diferenciar un alimento de un suplemento. Todos son útiles en diferentes ocasiones. Si a gente tem un bebé pretermo o un bebé en el primer año de vida, va a querer dar un GOS, un FOS puntual, y no cualquier cosa que podría ter. Entonces, bem, concordo, absolutamente. Ok. Bárbara. A pergunta ela é bem simples, na verdade, é se existe um horário específico para suplementar probióticos. Então, eu acrescento, é interessante ingerir probióticos com determinado alimento? Seria melhor com água, melhor com leite? Acho que é a mesma preocupação que temos com os medicamentos. Sí, a gente tem feito um estudo muito simples com camundongos, onde a gente administrou uma cepa no começo e no final do dia, e o nível de IgA era um pouco diferente. Mas a gente consegue ainda dizer que um probiótico administrado em diferentes momentos vai ter um efeito. É muito difícil fazer esse tipo de estudos, é quase antiético querer estudar coisas que são demasiado finas, porque también a gente no consigue controlar todo lo que a gente come con un probiótico. Entonces, o en qué momento. Entonces, son cosas que potencialmente pueden tener un efecto, mas a respuesta certa no tenemos a respuesta certa. Doutor João, gostaria de complementar? Não, na verdade era até uma dúvida minha. De todos nós. Todos nós, exatamente. Mas enfim, eu acho que é isso mesmo que o Gabriel falou. Obrigada. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu vou traduzir bem. A pessoa trabalha, é um mestrado, na verdade, acho que é algum pós-graduando. Eles conhecem bem os micro-organismos cultiváveis, mas na pesquisa dele em produtos fermentados, ele fala de artigos que investigam micro-organismos não cultiváveis. Então, ele pergunta se essas técnicas de sequenciamento também se aplicariam, enfim, nessas condições. Sim, Sim, a gente do intestino a gente consegue cultivar 10, 15, 20%. A metagenômica, o perfil de 16S consigue ver a sequência de todo aquilo que não é cultivável. Justamente todo esse conhecimento da microbiota vem porque foram desenvolvidas essas técnicas para conseguir olhar aqueles micro-organismos não cultiváveis. Sim. João? Não, é isso mesmo, perfeito. Essas novas técnicas de sequenciamento de ácidos nucleicos de última geração, elas exatamente, a gente não precisa fazer um pré-cultivo, um enriquecimento, nada. Simplesmente a extração, ela ocorre, é feito alguns rounds de enriquecimento por PCR do ácido nucleico mesmo, não da bactéria. Enfim, agora eu só não entendi a pergunta, se foi, no caso, para estudar a microbiota intestinal ou se é para estudar micro-organismos presentes em outras fontes alimentares, que eles não são cultiváveis, então estão presentes nas fontes alimentares. Eu não entendi muito. E como, não sei se até o Gabriel podia me ajudar nisso, porque existem micro-organismos que, de repente, possam ter efeitos probióticos, mas que não são tecnologicamente cultiváveis?
Sí, todo esse mundo de Fecalibacterium, de bacteroides, eles são muito interessantes. A gente consegue fazer alguns estudos em laboratório, mas escalar, pasar eso para la industria, son anaerobios muy estrictos, o a gente ainda não consigue saber cuáles son las fontes de nutrientes que eles precisam, ou se eles precisam o que o João falou, el cross-feeding. Muitas vezes, para crecer um microorganismo, você precisa de la presencia de outro para producir coisas que ele precisa. É uma coisa realmente, é um desafio. Perfeito. Muito bem. Bom, a próxima pergunta, eu acho que é mais direcionada para o professor Gabriel. Gostaria de saber mais sobre as possíveis definições do Códex Alimentários para probióticos e prebióticos, talvez. São temas já na agenda? Alguma previsão das próximas etapas? É assim, quando a proposta foi apresentada em 2018, alguns países falaram que era interessante ter uma definição transversal, horizontal para todos os países, mas outros países falaram que já a Organização Mundial da Saúde tinha uma definição, mas eu acho que este guideline não é para ter uma definição, é para ter um procedimento para que o probiótico seja avaliado e aceito em um país. Qual deveria ser los requisitos mínimos, porque cada país pide cosas diferentes. Tem países que piden estudios in vitro, tem países que piden solo estudio in vivo. Entonces, un poco el objetivo es tentar armonizar cuáles son los requerimientos de los probióticos para todos los países miembros del Códex Alimentarios. Mas esto está siendo feito solo para probióticos. Para prebióticos no fue comenzada ação nenhuma. Eu acho que vai levar 4 ou 5 anos ainda, se isto chega para... É lento, mas... Aqui chegar, na Anvisa demorou, acho que aproximadamente 12 anos, mais ou menos, se não estou errada. Então, será mais ou menos isso. Porque imagina que essa comissão tem uma reunião anual. Então, eles têm que colocar uma lista de prioridades. E muitos países falaram que este asunto de los probióticos no era uma prioridade para o Códex. Então, eles colocam na última posição na lista e chega no final do dia e já todo mundo nem consegue discutir. Então, passa para o próximo ano. Será que vai ser prioridade em algum momento? A gente vamos torcer. Esperamos. Vamos torcer, Temos uma pergunta mais a cada um. A pessoa disse que já existem bons estudos clínicos associando o efeito da administração de butirato e efeitos benéficos para a saúde. Ele quer saber, os efeitos estão relacionados à produção do butirato pela microbiota intestinal? Eu acho que ele quer saber o butirato isolado e o butirato produzido pela microbiota, se há uma relação de causa e efeito aqui, pelo que eu entendi. João? Yes. Quem quiser comentar, por favor. Relação do butirato e efeitos clínicos na saúde. O efeito do butirato, ele tem 2 efeitos principais. O primeiro é o efeito direto no epitélio intestinal, que você vai... as células epiteliais podem utilizar esse composto como uma fonte alternativa de energia e para se proliferar. Tem até um efeito que chama efeito de Warburg, né? Que você tá bastante relacionado com câncer de intestino, que eu também trabalho com essa parte. Então, o efeito do butirato diretamente no intestino epitelial, ele só vai ser realizado caso você tenha fermentação local, porque o butirato, ele tem uma característica, apesar de ser um ácido, né, o ácido butírico, ele tem uma característica polar, mas quando você ingere isso daí, a absorção ela vai se dar em porções mais superiores do intestino. Então, o efeito que ele vai ter vai ser um efeito sistêmico, não vai ser um efeito no cólon, né? Que também o efeito sistêmico vai ter algum efeito interessante. Mas o que a gente vê é que o principal, né, efeito biológico e benéfico se dá no cólon, se dá nas células intestinais
em que o butirato ele tem diversas ações reconhecidas, ação epigenética, regulação de expressão gênica, e que vai resultar no principal efeito, que é uma ação anticancerígena, no intestino, principalmente no cólon. Sí. Além de la estimulación de producción de serotonina intestinal, también es otra. Exato, que vai atuar no eixo, enfim, cérebro e intestino. Muito bem. Perfeito. Bárbara? Próxima pergunta para o professor João Paulo. A análise de abundância relativa é um problema para definir um prebiótico, já que a abundância relativa de uma bactéria benéfica pode ser aumentada pela redução de bactérias patogênicas? Exato, é uma ótima questão, mas quando você analisa bioinformaticamente esses dados, você tem diversas análises estatísticas que precisam ser efetuadas exatamente para resultar em dados diferentes. Então, até expliquei sobre a alfa-diversidade, sobre a beta-diversidade. Quando a gente fala alfa-diversidade, é a abundância em uma mesma amostra, então, em um determinado timeline, em um determinado tempo. Quando a gente fala beta-diversidade, é a abundância, ou talvez a identidade dentro do microbioma. Então, você pega uma amostra, você tem a beta-diversidade antes do tratamento e após o tratamento, e vê como que isso se dá. Então, não é apenas essa análise. A abundância proporcional. Você vê a quantidade de OTUs, quando a gente vê a quantidade da própria bactéria ali, gênero, espécie que está presente, às vezes nem apenas pela abundância, apenas pela não abundância relativa, a abundância absoluta mesmo, né? A quantidade absoluta. Mas isso vai tudo depender, então, vai depender da técnica que você vai usar, desde a extração do DNA. Então, primeiro, o desenho experimental, depois vai ser extraído o quê? Quantidade das fezes, da região cecal. Depois, como que você vai extrair esse DNA? Qual kit que você vai utilizar? Qual tecnologia de sequenciamento que você vai utilizar? Nós vamos começar a utilizar no laboratório o sequenciamento por nanopores, né? Ai, meu Deus, por nanoporos, né? Em vez de, por exemplo, utilizar a sequência do Illumina, que a gente vai ter sequências maiores. Então, assim, tudo isso precisa ver. Depois, qual técnicas de análise estatística que vai ser utilizada. Então, assim, é um mundo de bioinformática, precisa se aprofundar nisso, porque não adianta nada ter o desenho experimental, fazer tudo certo e lá no final você não ter um delineamento experimental para análise estatística. Então, isso é um dos principais, que era um ponto, um gargalo, mas que hoje em dia a gente está começando a formar mais bioinformatas, com certeza. Gabriel? Sí, além disso, uma amostra de fezes es uma foto, e esse é um film que acontece, vai mudando ao longo do dia. Então, se você tem talvez duas pessoas que estão no mesmo estudio clínico e uma pessoa pegou a amostra pela manhã, a outra pela tarde, todas essas coisas que o João falou, que a gente nem sempre coloca em materiais e métodos, porque quase poucas pessoas leem exactamente cómo fue feito, cómo fue colecta la muestra. Entonces, yo acho que tenemos que ser mucho más cuidadosos al momento de tirar conclusiones. El camino aquí, está se desenvolviendo. Muchas veces a gente pega una conclusión muy rápida y no tiene en cuenta todas estas fluctuaciones de técnicas, de momento de la muestra, de cómo muda ao longo do dia. Trabalhar com o ser humano é muito difícil. Imagina, a microbiota definitivamente é diferente de uma para outra pessoa. Então, tem pessoas que vão responder, são aqueles responders, tem as pessoas que vão responder a uma intervenção, seja por prebiótico, seja por probiótico, seja por simbiótico. Tem aquelas pessoas que não vão responder, e só que o experimento está feito. Então, essas pessoas que são não responders, né? Não responders, você vai colocar num segundo round de tratamento estatístico, sendo que visivelmente não respondeu,
não é? Então, assim, é difícil, é difícil trabalhar com o ser humano, mas, enfim, precisa ser feitos esses trabalhos, não tem como. Isso traz uma questão que surgiu, que é tudo isso está associado à manutenção de um equilíbrio na microbiota. Mas a pergunta é, nós já temos ideia do que é uma microbiota normal? Não. Essa é uma grande questão. Isso un seria uma... Es una pregunta muy importante, porque ya están acá. Eu vi un webinar de Francisco Warner de España comentando que ya hay muchas empresas que están ofreciendo servicios de secuenciamiento de microbiota y él está en un perfil y dependiendo de tu perfil les aconsejan comer esto aquí, esto acá. Eso ahí ainda es un poco de marketing, porque no está claro qué es una microbiota equilibrada. A microbiota muda muito, a microbiota de diferentes regiones, diferentes. Entonces, probablemente lo que Francisco Warner falou, que no futuro a gente no va a ver las especies microbianas, mas va a ver la riqueza genética, cuántos genes totales a gente tem, porque você tal vez puede ter una especie, eu tenho outra, mas as duas especies cumplen la misma función, producción de butirato, por ejemplo. Entonces, probablemente no futuro, más que equilibrio, a gente vai falar de riqueza genética, cuántos genes, más ainda tenemos que definir cuál es el mínimo de genes microbianos para estar saudável. Ainda es una cosa que precisa consenso, mas que é uma microbiota equilibrada? Não tem ainda consenso, não é um perfil que a gente consiga indicar, esse é um perfil de microbiota. João? O interessante disso que o Gabriel falou é que, primeiramente, para você responder, né, você ter um efeito benéfico, definitivamente, no caso de prebióticos falando, você precisa ter uma quantidade mínima de determinadas bactérias na sua microbiota intestinal. Então, de repente, uma pessoa que vai ser submetido a um estudo clínico e que a microbiota dele não vai ter as bactérias responsáveis, por exemplo, para gerar butirato, ele não vai ter. Então, como que será que você faz para essa pessoa? De repente, você faz uma intervenção com probiótico e depois com prebiótico, né? Uma coisa que está começando a ficar consenso é que uma pessoa que tem uma alimentação rica em fibra, quando ela entra num estudo clínico para fazer uma intervenção com prebiótico, ela responde de uma maneira totalmente diferente a uma pessoa que não tem uma dieta rica em fibra. E uma outra vertente que realmente está acontecendo, que foi o que o Gabriel falou, uma coisa é nós identificarmos e relacionarmos a abundância daquelas bactérias no microbioma intestinal, por exemplo. Outra coisa é nós fazemos o estudo metagenômico, né? Que é isso que o Gabriel falou, que cada vez mais isso está começando a sair. Então, estudar todos os genes ali da comunidade microbiana, através desses genes, conseguir separar quem é quem, o que, e aí sim conseguir fazer uma correlação de coexpressão gênica, e aí falar, bom, esse cidadão, então, ele tem o aparato molecular para produzir butirato. Então, só que assim, nós estamos falando de técnicas muito mais apuradas e também muito mais caras. Uma coisa é você sequenciar o V1, V2, V3, V4, o que quer que seja, a região ribossômica para você entender, para você identificar qual bactéria está lá. Outra coisa é você sequenciar todo o RNA mensageiro que está ali no meio. Outra coisa é você sequenciar todo o genoma de todas as bactérias que estão ali. Então, assim, nós estamos avançando, né? Estamos avançando. Isso nos coloca na questão de saber se devemos, digamos assim, acelerar mais ou investir mais em estudo de nutrição personalizada. A gente avançar para uma população, pode ser dividida em subgrupos que respondem, que não respondem, mas no limite nós queremos saber o que indivíduo responde ou não responde. É uma variabilidade impressionante em cada indivíduo. Então, coloca-se aí até a necessidade, talvez, de avançar as estratégias
estudar cada indivíduo, os benefícios da nutrição personalizada associada a uma pessoa com todas as suas questões ambientais, culturais, de saúde, etc, etc. Eu só não sei se a gente está muito longe disso, talvez estejamos, mas acredito que vale a pena investir nessa direção, não? Gabriel? Sí, eu acho que sí, que como hoje a gente faz um análise de sangue e consegue saber muitos parâmetros, no futuro, muito seguramente, com uma amostra de fezes, a gente vai ter muita informação personalizada e a um custo razoável, porque João falou, esto se está desenvolvendo muito rápido e fazer sequenciamento completo metagenômica hoje é muito mais econômico que há 5 anos atrás. Os custos vão descer. Eu acho que a direção é nutrição personalizada, mas ainda a nutrição geral, o consumo de frutas, legumes, diversidade ao longo do ano é uma recomendação que funciona praticamente para todo o mundo. É diminuir o consumo de açúcar, de sal, de gorduras. São coisas gerais que a gente sabe que isso funciona para a microbiota. Então, nutrição personalizada no futuro é muito interessante, mas no presente eu acho que sabemos muita coisa de como influenciar a nossa microbiota de um jeito geral e de um jeito que cada pode fazer no dia a dia. Eu realmente neste ano não, mas fui muito no Brasil e realmente é uma diferença, tem uma dieta, uma alimentação muito mais variada que na Argentina, em termos de frutas, de legumes, de verduras, de diferentes carnes também que a gente gosta. Então, é um país que eu acho que naturalmente, culturalmente, é muito mais amigo da microbiota que o nosso povo. Sim. Então, eu acho que isso que o Gabriel falou, volta à primeira questão que haviam feito, que uma coisa é a gente identificar um composto prebiótico, outra coisa é saber que determinados alimentos contêm alguns compostos prebióticos. Então, significa o quê? Os alimentos contêm, então vamos nos alimentar com eles. É que a gente não pode falar que aquele alimento contém tantos gramas, porque ele vai ser diferenciado do ponto de colheita, onde foi feito e tudo mais. E outra coisa que a gente também não discutiu aqui, que a gente está discutindo microbiota, microbioma intestinal, a gente não pode deixar de relevar o conjunto do ecossistema microbiano em outras partes do nosso corpo, né? Que a gente pode ter uma funcionalidade de micro-organismos, isso é um probiótico para alguma outra localização, um prebiótico para alguma outra localização, e isso também, obviamente, aí a gente já não está falando na parte de nutrição, nós estamos falando na parte de cosméticos e tal, tem bastante gente buscando isso daí mesmo, e porque o microbioma ele acaba sendo menos complexo do que o intestinal e, às vezes, muito mais responsivo a um tratamento exógeno, né? Então, seja com probiótico quanto com prebiótico. E eu acho que isso eu acho que, na verdade, esse foi o pulo do gato da ISAP, né? Porque eles não restringiram, pelo menos no prebiótico, não restringiram a componentes alimentares nem a microbioma intestinal. Eles deixaram de uma maneira que outros ecossistemas pudessem ser explorados. Muito obrigado, João. Eu tenho mais uma pergunta e 2 perguntas aqui, Bárbara. Eu não sei você como está aí. Não, pode fazer, professor. Eu acho que pode fazer a próxima pergunta, daí fazemos essas 2 perguntas e terminamos. Termino. Isso, porque senão você sabe que a Laila fica brava, né? Nós vamos ter a luz cortada aqui, vamos cortar a eletricidade. Tá bom. Então, essa pergunta é aquela complexidade de conceitos. A pessoa pergunta aqui, bom, a microbiota intestinal é um pré-biótico. Um pré-biótico estimula a produção de ácidos graxos pela microbiota. Muito bem. Podemos afirmar que ele apresenta um efeito pós-biótico por permitir ou por estimular a produção de metabólitos benéficos? Bom, eu acho que ele sugere que um pré-biótico pode ser um pós-biótico
porque ele produz um composto químico. Eu não sei se eu entendi. Ou penso que a pessoa pensa que a microbiota poderia produzir posbióticos. Isso. Al menos que eu entendi. El prosbiótico, como o João falou, a ISAP siempre la definición coloca la palabra administrado. No es una cosa que es producida de jeito local, que você no consigue controlar, no consigue estudiar. Entonces, para diferenciar, la microbiota produce muchas cosas muy importantes para a nossa saúde, quando a gente consume fibras, tudo isso. Isso são metabolitos produzidos localmente, mas posbióticos, para a gente se comunicar, se entender, es una cosa que a gente administra. Puede ser administración na pele, no precisa ser consumido, puede ser colocado na pele, na vagina, diferentes superficies do corpo, mas tem que ser administrado. É uma coisa que é produzida naturalmente por uma microbiota, é um metabolito dessa microbiota, não é necessariamente um posbiótico. Muito bem. Gostaria de acrescentar algo, professor João? Não, perfeito, perfeito. Isso aí. Bom, a próxima pergunta vem da Argentina, professor Gabriel. Ele gostaria de saber um pouquinho mais sobre cepas probióticas para obesidade em adulto. Dificilmente, a obesidade é uma doença multicomponente. Dificilmente a gente consiga solucionar a obesidade com um probiótico. Eu acho para ser não é. Eu acho que é quase uma promessa falsa dizer que un probiótico va a ayudar. Un probiótico podría ayudar, por ejemplo, con el síndrome metabólico, normalizar glucosa en sangre, mas descer do peso, acreditar que un probiótico solamente va a servir para descer do peso, eu acho que está longe de toda la posibilidad. Mas puede ayudar en un abordaje integral da obesidade, atividade física, uma alimentação. Por quê? Porque esse probiótico poderia ajudar a controlar a inflamação intestinal. Uma pessoa obesa tem inflamação intestinal, mas não é que só tem inflamação intestinal. Então, probiótico pode ajudar, mas em uma abordagem geral, amplio, com diferentes disciplinas. Gostaria de acrescentar algo, professor João? Não, acrescentando na parte de prebiótico, é muito difícil achar um estudo clínico de melhora de síndrome metabólica em obesos e sobrepeso apenas com a administração de prebiótico. Até que eu acabei passando rápido na minha apresentação, mas eu ia citar 2 estudos clínicos relevantes e novos que, assim, eles não encontraram nenhuma alteração nos parâmetros metabólicos. Você até pode encontrar alguma alteração na saciedade e tudo mais, mas o parâmetro metabólico, imagina, é o que o Gabriel falou, uma síndrome metabólica é algo multifatorial que vem de muito tempo. Então, não é uma intervenção de 2, 3, 4, 5 semanas, 12 semanas, que vai alterar alguma coisa. É difícil mesmo. Mas eu acho que entre prebiótico e probiótico, talvez quem pudesse ter um efeito talvez um pouco melhor seriam os probióticos. Tem muito mais estudo clínico em obeso com probiótico do que com prebiótico. Excelente. Bom, eu gostaria de agradecer os dois pelas excelentes palestras e vou passar para o professor Franco para fazer nosso encerramento. Obrigada. Obrigado, Bárbara. De fato, foi muito interessante. Eu queria agradecer principalmente inicialmente aos 2 palestrantes, por estarem aqui conosco hoje. A gente passou por temas de pesquisa, temas de necessidades regulatórias, temas importantes de comunicação. Eu acho que é de se ressaltar o trabalho que tem feito a ISAP e o IPA também, a questão de conceituar e definir claramente probiótico, pré-biótico, pós-biótico, é fundamental para o pesquisador saber planejar projeto, para a indústria saber o que deve fazer, para as agências regulatórias também saberem o que deve fiscalizar, e para o consumidor entender o que vem, porque a ciência avança, muitas vezes o marketing se apropria de algum termo
e o consumidor não tem a mínima ideia do que está comendo. E ele pensa que está comendo uma coisa e não está comendo outra, e está comendo a outra. Então, eu acho que é essencial esse trabalho do ISAP, o trabalho de pesquisa e de definições todas que estão acontecendo. E novamente, agradecer aos dois, agradecer a Bárbara, companheira aqui de pilotagem de perguntas, interpreta as perguntas, a Lália, o pessoal todo que está aí atrás das câmeras. E eu já estou vendo a Flávia aqui para me expulsar. Não, professor, pelo contrário, eu queria agradecer a todos também, agradecer ao doutor João, ao doutor Gabriel, ao senhor doutor Franco e à Bárbara por essa coordenação excelente também, e dizer também que nos vemos no próximo webinar, né, que será a continuação desse simpósio, na próxima quarta-feira, no mesmo horário. Então, gostaria de agradecer também a todos os que estão com a gente até agora, que ficaram no webinar até agora, e dizer que aguardamos vocês para o próximo webinar na próxima semana. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite a todos.